E veio Eliseu cantando e cantando. Quando chegou na beira do Jordão, ele disse: oh, agora está fácil. Eu tenho a capa de Elias. As águas não se abriram. E agora, José? Meu Deus, eu estou do lado de cá sem comer, sem beber. Não tem ninguém por aqui. Está tudo do lado de lá. E o que faço eu? Estou morto. Mas ele pensou, eu estava no lado de um homem de Deus, eu tenho a capa, alguma coisa tem nessa capa, algum símbolo tem nessa capa, que simbolizava o Espírito Santo, a porção dobrada do Espírito de Elias, o abrigo do profeta e o abrigo da igreja que foi arrebatada, preste atenção. Eu tenho que movimentar o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que movimentar a capa. Não é a capa da falsidade, não é a capa do engano, mas é a capa da verdade, da proteção, da herança de Deus. Eliseu olhou ao céu e disse: aonde está o Deus de Elias? Lançou a capa e o Jordão se abriu e Eliseu passou tranquilo. Eliseu passou e a capa, e as águas fecharam e ele continuou a caminhada. Vou fazer um parênteses aqui entre o Deus de Elias. Numa live passada aí, os irmãos leem, porque é bom começar desde o começo, em uma sequência, eu contei o testemunho, ou foi numa pregação, não sei, mas está gravado por aí. Eu boto um melzinho na boca de vocês, que eu falei da cura da irmã Maria Padilha, uma velhinha que era índia, e se converteu ali sentada no cepo, cortando lenha. Foi lá buscar lenha que o velho Chiquinho cortava. E ela tinha ela era, além de ser gorda por natureza, ela tinha um tumor, um câncer, não sei, no seu ventre, não sei onde que é. E ela escutando um radinho a pilha, que lá não tinha energia elétrica, estava escutando o programa do Davi Miranda. Naquele tempo, Davi Miranda começou novo, saiu da Assembleia de Deus e era um homem que merece os seus... Como é que é? Os nossos afetos, né? As nossas considerações, e tem os seus pontos bons na sua vida. E Davi Miranda está pregando, e pregando a cura e libertação. E ela é uma índia que nunca tinha ouvido nada de crente, essas coisas, lá no meio do mato. Nunca foi no médico, nada. Já contei isso, mas vou contar de novo. É bem resumidinho. Só que quando ela viu aquilo que o Senhor cura e tal, aquela pregação, que não foi eu que ouvi, foi ela ergueu os olhos para o céu e veio aquela fé no seu coração e disse: aonde está o Deus dos crentes? E ela gritou bem alto, cheio de cachaça e cigarrão pitado: aonde está o Deus do crente, meio embriagada? E naquele momento que ela ergue os braços e veio ao escuso e caiu aquilo no chão, aquele tumor, aquela inflamação, aquela podridão toda, e ela desmaiou. Vou contar essa partezinha só. E o Chiquinho veio de longe, olhou aquele monte de pano lá no chão e já ficou esperto. E os cachorrinhos estavam com ele, os cachorrinhos correram na frente e começaram a cheirar a velha. E o Chiquinho disse: meu Deus do céu, o que aconteceu com a Maria? Meu Deus do céu,
e não sabia o que fazer, porque ela era pesada e forte, e ela se escoando em sangue, aquele sangue podre, aquela caatinga, aquela coisa horrível. Ele se perdia a minha mulher, e chegou Maria, ela respirava muito pouco, e ele viu que ela estava viva ainda. Ele foi lá e aí pegou 2 garrotes lá, 2 boizinhos novos, e botou no carro de boi, e com um jeito, e não sei como é que fez, e conseguiu rolar ela para dentro, para cima do carro de boi, botou aquelas canas do lado para ela não tomar para o lado, e se mandou de serra abaixo, procurando o primeiro vizinho que encontrava para ver se pegava um carro e levar Maria para o hospital. E lá veio o Chiquinho, nervoso, né? Os boizinhos de morro abaixo é mais difícil andar, irmão, do que morro acima. Eles são preparados para puxar em mim, entende como é que é? Mas o Chiquinho olhando para ele, olhando para os bois, os cachorrinhos acompanhando, e aquela luta, não demora, tinha um valozinho assim que desviava a água assim da sarjeta, assim, corria para baixo, assim, na grota, e o carro de boi chegou ali, pá, bateu naquele, e deu aquele soco, e naquele soco trancou o carro, e os boizinhos pararam, e ele amansando os boizinhos, e a velha Maria rolou fora do carro, e as pernas para o lado, e daquela situação e ele querendo botar a velha para cima, puxando a perna, puxando, e ela pesada, e com medo que os bois fossem sozinhos, e a coisa trancada no valo, e aquela tripulação toda, ela abriu os olhos. Ô Chiquinho, o que está acontecendo, Chiquinho? Ela era muito paciente. Talvez o olho saia assim, eu estou olhando para o relógio. O que está acontecendo, Chiquinho? Ô, mulher, olha aí o que está acontecendo contigo, mulher, estou levando no médico. Olha aí, aí ela se viu a situação que estava. Chico? Podem me levar de volta, não vão em médico nenhum. Ah, mulher, tá vendo o que está acontecendo, mulher? Chico, Jesus me curou. Agora ficou louca. Agora está variando. Uma mulher que só bebia cachaça e agora está falando de Jesus. Ó, doidou de uma vez. Agora que eu vou levar. Chico, tu me ouve, tu me obedece. Ele sabia que ela era uma mulher assim, não falava bobagem. Mulher está falando, sim, Jesus me curou, me leva para casa, leva. Aí Chiquinho vira, volta e leva a Maria. Já estava sentadinha. Chegou lá, provavelmente se lavou-se, se limpou-se e nunca mais teve daquele tipo de enfermidade. Glória a Deus. Onde está o Deus dos crentes? Eliseu disse, aonde está o Deus de Elias? Irmãos, eu tenho experiência. Deus me fez passar por caminhos e ouvir testemunhos e ter paciência para mim hoje estar transmitindo a palavra de Deus para você. Aonde está o Deus de Elias? E lançou a capa, as águas se abriram e ele passou. Quando chegou do outro lado, já vou encerrar esse assunto, ele está caminhando, e de repente, irmãos, vamos ler o versículo, só para contar para você, botar o melzinho na sua boca, para você ter amor à palavra de Deus, porque eu já falei que a Bíblia Sagrada é uma carta de amor escrita por Deus, direcionada a nós, aos homens. Ainda no capítulo 2, 2 Reis, e o versículo 22, 23. Então subiu dali a Betel, Eliseu voltando, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam, sobe calvo, sobe calvo.
E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Puxa, pastor José, botou um cisco na tua cabeça, né? Como é que o homem de Deus pode amaldiçoar as crianças? Só porque chamou de careca? Não pensasse isso, mas agora pensou, né? Então vamos conversar. Não tenho pressa de terminar. No meio do povo de Israel, assim como Paulo também era careca e eu também soube. Eu já expliquei isso a vez passada, mas como eu estou caminhando novamente pelo mesmo caminho, e eu não era esse o assunto a vez passada, não sei porquê, eu acho que foi numa pregação até. Às vezes eu prego um ano atrás e a coisa eu vi que foi na vez passada, porque tudo para mim é hoje, graças a Deus. Tudo está dentro da minha castelota como se fosse hoje. Naquele tempo, quem era careca, porque o povo de Israel era tudo de cabelo comprido, Jesus teve o cabelo comprido, barba. Os grandes heróis da fé, como Spurgeon e Calvino, Hermínio, o grande Martinho Lutero, todos esses eram homens de cabelo comprido. Hoje, se entrar dentro da igreja com cabelinho grande, os pastores expulsam, tem demônios, e diz assim, cabeludo, porque é a nossa cultura de cabelo comprido. Cabelo curto, cortar os cabelos. Tem uma igreja aí que não pode nem ter bigode. Se deixar a costeleta assim um pouco crescer, eles cortam a comunhão. Nem Santa Ceia dão. Você não serve para ser nosso membro, você é rebelde, você não tem doutrina. Assim eles dizem, não confunde doutrina com uso e costume. Essa semana encontrei com um rapaz na estrada, não vou contar toda a história, desviado, fraco na fé. Ele tinha uma barbichinha assim, ele era loiro, né? Loiro, cabelo branco, tem uma barbichinha meio marronzinha assim, bem aparadinha até. Parece deixa quieto. Eu disse, irmão, procura uma igreja que te aceita como você é e como você está. Um pastor que ama a tua alma, que não olha para a tua barbichinha. Peguei na barbichinha dele assim, que para mim é bonita, dá até uma inveja santa. Mas tem costumes aí que se eu entrar na igreja com uma barbichinha, eles nem me conseguem, nem salva como a paz do Senhor. Infelizmente é assim. A Assembleia de Deus foi assim por muitos anos, sabiam? Ai, irmão, não fala Assembleia de Deus, a tua igreja. Sim, claro, aprendi tantas coisas boas, só que tinha tanto extremismo, tanto radicalismo, que pastores mataram mais gente do que criaram. E muitos sofreram e pediram perdão a Deus, como muitos vieram, não muitos não, alguns vieram na casa depois, vieram pedir perdão, disse, irmão José, você tinha razão, você é um homem de Deus, irmão. Me perdoe pelas minhas exigências, pela minha falta de compreensão. Não sabe, a gente sempre aprende. Claro, pastor, que eu perdoo. Volta para nós, irmão. Não, vocês não saem do ritual de vocês não crescem. E vê se eu tenho barba, vê se eu tenho bigode, vê se eu tenho costeleta. Não tenho. Isso não me faz falta. Se é para eles atirar na minha careca aqui por causa disso, a careca caiu por natureza, porque senão eles me matavam. Como os meninos fizeram com o Eliseu, sobe, calmo. Tinha 2 maneiras para eles debochar de Eliseu. A primeira razão, sobe, porque eles conheciam Elias. Elias não era calvo,
Elias tinha outra aparência de um profeta, de um homem de Deus, como se fosse a igreja hoje. Cuidado, irmãos, para contrariar, para dizer que só a minha é salva, só a minha vai para o céu. Você sabe que tem pastores que dizem assim, ó, tu nasceu aqui, tu tem que ficar aqui, porque se tu sair daqui, tu vai para o inferno. Eu podia numerar umas 2, 3. E tu és santo, e tu és salvo, enquanto tu estás ali. Se amanhã tu deixar de ser membro daquela denominação, então o pastor diz assim para os aquele vai para o inferno, porque não está aqui, não está escrito no livro. Não no livro da vida, mas no livro deles. Aí quando passa por eles, pode ser ou não virar a cara. Sabe o que aconteceu comigo isso? Que eu ia na casa dos crentes, dos irmãos, orar e abençoar e levar até sacolão e ungir, levar a Santa Ceia. O dia que eu saí da igreja, que não me quiseram mais e que eu não suportei as abominações que existia lá, eu estava pronto para abrir a boca, e se eu abrisse a boca ia gente para a cadeia, ou tinha que mudar da cidade. E é melhor que ele saia, como eu saí da igreja católica, daqui no nosso meio, porque senão, ai, 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 ele sabe muita coisa. O pé grande está maior, o pé dele está maior do que o número do calçado. Nosso número é 36 e tem que entrar ali se tiver um pé um pouquinho maior. Assim o pastor presidente me falou para mim, tu tens um pé muito maior do que o nosso número. Qual é o número, pastor? 36. Então, quer dizer, anda justinho conosco ou cai fora, seu pé grande. Assim falou para mim. Como eu estou olhando para você hoje, meu irmão. Então, vigia, cuidado. E essas crianças disseram para Eliseu, sobe, Carlos, sobe. Quer dizer, seja arrebatado também. Eliseu foi, mas tu não é um de nada. Tu és um pouca sombra, um pouca carne. Tu és um moedinho de centavo, nunca vai passar a vintém. Quem nasceu para ser mil réis nunca passa a ser um tostão. Tenta subir, calma. Criou uma revolta santa em Eliseu e disse, esses miseráveis dessas... Porque, sabe por quê, irmãos? Porque a criança revela o que está dentro de casa. O que os pais falam, eles falam na rua. Presta atenção. Isso é uma verdade. Tenho tantas verdades. Os que os pais falam e fazem dentro de casa, as crianças revelam na rua. Naquele tempo, depois da Copa, não vou dizer a Copa, tinha um abençoado na nossa igreja que queria ser o fulano de tal, santo que pingava santidade pelo cotovelo, e naquele tempo a Assembleia de Deus não permitia televisão, não aconselhava, e eu também aconselhava, até hoje aconselho, jogar esse lixo fora. Mas ele, como ele era obreiro, já ganhava um pouquinho mais, escondidinho, comprou a televisão e escondeu dentro de casa, dentro do guarda-roupa, no quarto dele. De noite, quando todo mundo, ele saía do culto e todo mundo já tinha ido embora, longe, andando a pé, e era longe da estrada, ele fechava o portão com chave. Daí ele abria a televisão e assistia o seriado, a novela, futebol, pá. E outro dia estava lá pingando santidade no cotovelo, exortando os irmãos em cima do púlpito. Glória a Deus, aleluia, está se fazendo, falando a verdade, mas tu não está se cumprindo. Cuidado, quando tu vê a barba do vizinho arder, bota tudo de molho. Não fala bobagem em cima do púlpito que Deus revela. E aí veio a Copa. Tinha uma reunião de tarde lá e sempre tinha ensaio da mocidade, das crianças e tal. E aquele dia, por acaso, no domingo, estava lá conversando com ele e mais uns irmãos lá, porque daí a gente trazia as crianças, as mulheres também me acompanhavam, ninguém tinha outro lugar para ir. Ia tudo para a igreja, tinha escola dominical, de tarde voltava, de noite vinha, voltava de novo. A igreja era o reduto dos crentes.
E eu estou lá e não demora, foguete, foguete, foguete. O Brasil está ganhando, lógico. É pecado assistir o jogo do Brasil? Não, não é pecado. O pecado é ser hipócrita, condenar os outros e não fazer. Entendem? Naquela época, Deus livre, está excluído da igreja, tem televisão. Assim era a Assembleia. No começo era rádio. Se tivesse um rádio, o pastor chegava quietinho para ver se tinha um rádio para escutar. Estão escutando música profana. O irmão vai ser disciplinado porque tem um rádio em casa. Depois começou a surgir programas evangélicos. Um dos primeiros programas que teve foi o Davi Miranda, outros na rádio lá, nacional, na Marumbi de Curitiba, o programa de Mateusiense. Era raríssimo o rádio que pegava, precisava ser um rádio até hoje, 3 faixas de onda, ondas curtas e ondas médias. Mas no começo era até disciplinado. O pastor não disciplinava, chamava irmão, cuidado, você tem um rádio lá, não bota muito alto, que escandaliza os vizinhos, tal. E naquele dia nós estávamos lá assim, foguete, tudo bem. Não demora, o filho veio lá de trás, pai, o Brasil ganhou de 2-0. Ele não sabia onde enfiar a cara, Lazarento. Deixa pra lá. Não, pai. E foi o gol de fulano e o gol de fulano. Claro, com o pai assistindo lá, jogando tudo da Copa, né? O pai e o filho assistindo lá a televisão. Só que o filho é inocente, não sabe que o pai está fazendo escondido, vai e revela tudo para nós. Eu fiquei quieto. Fiz de conta que nem estou escutando, mas eu te pego, seu malandro, seja de ser hipócrita, mentiroso. Eu vou pegar esse. E peguei, deixa quieto. Quando ele disse sobe calvo, estou voltando no assunto, que às vezes eu fujo um pouco, já passou, não acredito, Jesus, 22 minutos, eu vou ser mais rápido, prometo para os irmãos, em nome de Jesus.